Olá, bom dia para você. Como é que você está? Tudo bem? Espero que sim. Deus te abençoe, Deus te guarde. Estamos por mais uma vez aqui para que possamos fazer uso da palavra de Deus para a minha, para a sua, para a nossa meditação, para o nosso relevo espiritual, pois mesmo porque a palavra de Deus deva ser a referência para a nossa vida. A palavra de Deus deva ser o esquadrinhamento para a nossa vida. A palavra de Deus deva ser, de fato, o real condutor, a bússola a ser seguida, o mapa da mina. A palavra de Deus, ela é a fonte inesgotável de vida. A palavra de Deus, ela é o poço sem fundo. Enquanto mais se escava, mais se obtém água pura da vida para saciar a nossa sede espiritual, física, emocional, moral, enfim, em todos os quadrantes da nossa vida. A palavra de Deus, ela acha um devido lugar para agir com o efeito esperado. E o efeito esperado por Deus, através do Espírito Santo, usufruindo da sua palavra, é que esta, por sua vez, venha fazer o efeito. Qual efeito? O efeito transformador, o efeito abençoador, pois a palavra, ela dá o resultado com eficácia. E eu queria ler para a sua meditação e explanar em rápidas palavras o que está inserido aqui no capítulo 16 e verso 33 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista João. E assim ele escreveu: Eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Jesus apresenta-te a nós como aquele que é o único que tem a verdadeira paz para nos transmitir, para nos entregar. Nós, nessa vida, não precisamos de muitas coisas assim para que possamos usufruir dela da melhor maneira possível, pois existem pessoas que têm aglomerados, existem pessoas que têm em muita quantidade, mas não têm paz para usufruir do muito que se tem. E existem pessoas que têm pouco, existem pessoas que não têm quase nada, mas têm paz. E essa paz que elas têm lhes faz entender e sentir dentro delas que elas têm o suficiente para a sua sobrevivência. Pois a paz, ela promove no indivíduo a satisfação de contentamento com aquilo que vem de cima e não aquilo que se vê e que se obtém aqui embaixo. Pois bem sabemos que as coisas que tem aqui embaixo, que se usufrui aqui embaixo, em âmbito terreno, são coisas temporais, são coisas transitórias e que de fato não preenche a lacuna que existe dentro do homem. E essa lacuna, quando ela se manifesta na escassez de paz, na ausência de paz, é notório que nós acompanhamos acontecimentos e fatos que pessoas suicidam, que pessoas entram no campo do desespero, que pessoas entram no campo da depressão profunda, porque falta-lhes o antídoto necessário para que este ou para que aquela possa sobreviver de uma maneira tranquila, agradável e satisfatória, porque a ausência de paz leva-os, conduz-os a essa insatisfação na vida. Mas quando o homem encontra essa paz lhe permite que ele caminhe um pouco mais. Essa paz lhe permite que a sua esperança seja acrescida. Essa paz, ela aumenta suas convicções, aumenta a sua fé, a sua certeza e a sua confiabilidade na pessoa bendita de Deus através de Jesus Cristo, acreditando piamente que tudo aquilo que reza nas Escrituras a respeito de promessas, a respeito de bênçãos, irão acontecer, irão surgir
irão ser promovidos na vida dele em tempo oportuno, porque a sua esperança está vinculada em Deus através da paz que Deus colocou dentro dele através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o Senhor, nosso Deus, ele continua a manifestação dessa exposição da palavra em 16:33 de João, dizendo que nesse mundo, sim, nós sofreríamos tribulações, nós sofreríamos embates, nós atravessaríamos dificuldades ímpares que viriam por sobre nós com o objetivo pré-definido de nos travar, de nos barrar, de fazer com que nós venhamos não continuar, ou seja, não dar continuidade a uma vida plena, a uma vida absoluta de paz, de prazer, de contentamento, de alegria e de satisfação. Então essas tribulações, elas surgem em nossas vidas todo o santo dia. E Jesus, ele se coloca como um exemplo a ser seguido. Porque quando ele diz que no mundo nós teríamos estas tribulações, ele fala assim no encerrado versículo: mas tende fé, primeiro pressuposto, e coragem. Fé e coragem. Por quê? Porque eu, disse Jesus, eu venci. Jesus, quando fala que ele venceu dentro de uma condição humana. A Bíblia nos fala que Jesus, mesmo estando na forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele anulou-se a si mesmo, tomando a forma de servo até a morte, e a morte de cruz. Mas ele disse que eu venci. Quando olhamos para a vida de Jesus, as intempéries, as lutas que sobrevieram por sobre ele, existe uma razão, existe um fator motivacional, existe uma origem dessas lutas. Essas lutas que Jesus sofreu foi por causa de alguém, e este alguém é você. Jesus sofreu por você, Jesus sofreu por mim. Jesus passou tudo isso em função do seu grande amor pela humanidade, pois ele mesmo dissera no Evangelho de João que ninguém tem maior amor do que este, do que dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Então Jesus, ele se entregou por mim, ele se entregou por você. Ele deixou-se padecer, deixou-se sofrer, porque ele tinha um fator motivacional. Qual que era esse fator motivacional? A sua qualidade de vida, a sua vitória. Ele passou por tudo isso e triunfou na condição de homem para nos deixar o exemplo, para que nós pudéssemos seguir as suas pisadas. E dentro dessa prerrogativa, nós entendemos, quando olhamos para a vida de Jesus, que é muito interessante porque o ápice, de luta que Jesus enfrentou foi algo assim descomunal. É algo que foge à realidade da sensação, da emoção e das possibilidades humanas. Foram intempéries de uma dimensão tão grande, tão catastróficas, que eu não sei se eu conseguiria passar. Eu não sei se você conseguiria passar. Mas Jesus, na condição de homem, ele conseguiu. Jesus sofreu embates. Quando a gente olha para o Getsemane, por exemplo, quando nos mostra a narrativa bíblica ali na sua última oração no Getsemane, onde o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue, nós observamos que a pressão do seu sistema emocional e sentimental estava tão grande ao ponto de implodir o seu sistema nervoso, o seu sistema celular, onde glóbulos brancos, glóbulos vermelhos vieram explodir, estourar, romper por sobre a superfície da pele da epiderme e sendo extraído de si sangue através dos seus poros, onde mostra-nos a Bíblia que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Nós bem sabemos que isso é muito fato, que existe aquele dia onde nós sofremos um embate no emocional tão grande que parece que a nossa caixa torácica, ela vai explodir, ela vai romper de tanta pressão interna, em função dos problemas internos que nós sofremos.
Os embates da vida, às vezes, parece-me, que nos faz tentar entrar para dentro de nós mesmos, formando dentro de nós uma grande bomba atômica que dá vontade de explodir. E muitas pessoas explodem. Muitas pessoas perdem a razão, perdem a consciência. Muitas pessoas perdem aquilo que chamamos de domínio próprio. E elas não conseguem se conter. E não depositam essa aflição nas mãos do Senhor para ter nele a obtenção da paz necessária para ficar livre daquele problema emergente. E Jesus, ele fez e fez muito bem, que apesar de sofrer aquele embate emocional ali no Getsemane de maneira tão profunda, nos mostra a Bíblia que ele foi até o fim, que ele se conteve, orando ao Senhor, buscando em Deus a resposta necessária para a sua aflição, e mesmo não obtendo a resposta necessária para a sua aflição, que era que o Senhor passasse dele aquele cálice, ou seja, para que o Senhor passasse dele a necessidade que ele tivesse que passar pela cruz, né? Mesmo o Senhor não dando a devida resposta a ele, isentando-o, porque quando ele faz a petição a Deus, ele faz a petição na condição de ser humano, na condição de homem que ele ali era, e não obtendo resposta, ele externa, né? Ele externa para o Senhor uma situação que nós precisamos entender como respaldo de oração para nós, porque quando oramos a Deus, nós oramos com o objetivo de um sim ou com o objetivo de um não, sendo nós sabedores que tanto o sim como o não são libertadores. Quando oramos a Deus e Deus nos dá um sim, nós nos sentimos libertos, né? Para continuar a nossa trajetória. Mas se Deus também nos dizer um não, o não também é libertador. Nós vamos entender que eu não preciso orar mais em função daquela causa. E foi assim com Jesus, após a não obtenção da resposta necessária para a sua oração. Jesus continuou o projeto divino para a sua vida. E lá estava a cruz. E lá estava a cruz. Via dolorosa, após a via dolorosa, onde ele carregou a cruz, por longos e longos metros, né? Escadaria acima até chegar lá no Monte Caveira. Nos apresenta a Bíblia que ele foi crucificado. E para muitos, né? Principalmente as pessoas da época, ali parecia o fim. Mas não era o fim. Ali era o começo da maior glória de Deus promovida na vida de um homem por sobre a face da terra. E esse homem se chamava Jesus. Porque após o Getsemane se tinha a via dolorosa, após a via dolorosa se tinha o Calvário, no Calvário se tinha a cruz, escárnios e todo o segmento da crucificação a ser acometido pelo golpe final da morte. Após a morte, tinha-se o sepulcro. E para o inimigo, para o diabo, para todo o Império Romano, para os Césares, para Pilatos, para Herodes, para os fariseus, saduceus, para os sacerdotes idosos da época que comungaram a ideologia, o objetivo de ceifar a vida de Jesus. Não sabiam eles que, através deles, o cumprimento profético estava para ser culminado, para se ter o seu desfecho. E o sepulcro onde todos achavam que seria o fim, era apenas o começo da manifestação da grande glória da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. O que eu quero te dizer quando nós falamos a respeito da vida de Jesus como exemplo, em todos esses pormenores, de maneira bem resumida, da sua trajetória? Que você pode sim estar vivendo um momento de intensa expectação, de intensa pressão no Getsemane da sua vida. E quem sabe o seu suor tende a querer também se transformar em grandes gotas de sangue, né? Dada a alta pressão do momento que você está vivendo. Mas não abra mão de expor os seus projetos, os seus objetivos, a sua aflição, a audição daquilo que tudo pode, né? Porque a oração de um justo pode em muito em seus efeitos. E o Senhor há de trazer uma resposta e um alívio para a aflição que você está vivendo,
Porque para isso e por isso, Deus executa as suas ações em direção a nós, né? Porque Deus olha para o justo, Deus olha para o fiel, Deus olha para aquele que externa a ele as suas necessidades, né? Tanto é que a Escritura diz que o Senhor mesmo diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda tu não sabes. Mas o certo é que o Senhor, através do clamor, a resposta vem. E quando a resposta vem, não significa dizer que é apenas o fim de uma intempérie, porque nós somos afligidos, como disse Jesus aqui, que no mundo nós teríamos tribulações. Pode ser que você enfrente via dolorosa, pode ser que você enfrente calvário, pode ser que você enfrente cruz, pode ser que te joguem dentro do sepulcro. Mas nada disso é o fim para a sua vida, porque para tudo nessa vida, Jesus tem uma solução. Para tudo nessa vida, o Senhor tem uma resposta. E Ele tem um milagre dentro da altura da intensidade da sua luta e do seu problema. Ele tem. Mas tudo isso se faz necessário para que se cumpra em minha vida quando nós temos, pelo menos, essas duas situações que Jesus expôs no versículo 33 aqui do capítulo 16 de João. Fé e coragem. Eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar de maneira plena e absoluta que o Senhor entrará com providência. Eu preciso ter fé e a convicção necessária para entender que o Senhor há de agir por sobre a minha vida e por sobre a agonia daquilo que atravesso. Eu tenho que ter convicção para isso. Eu tenho que ter certeza. Eu não posso permitir que as dúvidas, que as incertezas, que os serás, que muitas das vezes são acometidos a nós, são direcionados a nós, através do mais profundo do abismo, através do mais profundo do inferno, por aquele que é opositor de Deus, que é Satanás. Ele lança essas ervas daninhas em nossa vida e em nossa mente, né? Através da esfera do espiritual e através de pessoas pessimistas, através de pessoas que não têm a devida convicção, esperança, certeza e que não servem a Deus como se deveria e entram na nossa vida como pessoas opostas à realidade de Deus, que é dar livramento, vitória e graça àqueles que se aproximam dele. Pois bem, então pode ser que você esteja vivendo um momento de deficiência de fé. E eu peço a você, em nome de Jesus, que entregue o seu coração, que entregue a sua mente consciente e subconsciente para que Deus possa agir em você na plenitude daquilo que Ele quer, colocando fé dentro do seu coração, aumentando a sua certeza. E a fé, diz-nos a Bíblia que ela vem através de quê? Vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O homem que faz, o homem que não está fazendo uso da devida fé necessária para triunfar nessa vida. Nós achamos, dentro das entrelinhas daquilo que disse, a realidade do porquê que ele está vivendo isso. É porque falta-lhe palavra de Deus na sua vida. Falta-lhe palavra de Deus no coração de fato. Falta de leitura bíblica, falta de leitura diária, falta de congregar, falta de estar na igreja para ouvir a palavra. E quando lá estiver, ir de fato para ouvir a palavra. E fazendo uso desta palavra, como disse a Bíblia, através da revelação divina a Moisés, a Josué, que nós deveríamos ter conosco o livro dessa lei e que nela nós devêssemos meditar de dia e de noite, para que nós, assim sendo, aprendêssemos a temer o Senhor nosso Deus. Então a fé, ela origina dentro de nós, ela brota dentro de nós, a fé e a convicção necessária para podermos sobressair do Getsemane, para podermos sobressair da via dolorosa, do Monte Caveira, da crucificação, e nos faz triunfar com certeza por sobre a morte, de maneira que o sepulcro não nos pode barrar.
Aquilo que para todo mundo pode parecer o fim, para nós é apenas um começo de uma história mais bonita, onde Deus a escreverá nas linhas da eternidade. Então, no nome de Jesus, erga sua cabeça e tenha coragem para enfrentar os desafios da vida, como Jesus assim disse. Tendo coragem, fazendo uso da fé, você vai poder dizer como Jesus disse: porque eu venci, você também vencerá. Algumas pessoas que conhecem o pastor Maurício me viram um tempo atrás totalmente desqualificado da realidade que eu estou dizendo aqui agora. Por quê? Porque faltava em mim isso que eu estou vos apresentando: palavra, unção, graça, vida com Deus, dependência em Deus. E por causa das ausências de todas essas atenuantes, eu fui no fundo do poço e quase fui sucumbido pelas tribulações dessa vida. Mas, em um período dessa jornada, eu dei a devida legalidade à palavra de Deus no meu coração outra vez. E o Senhor tem me feito assim. Tem me dado condição de que, através das mazelas que eu atravessei na minha vida, possa estar aqui hoje, lhe confidenciando parte de minha particularidade e lhe incentivando com a minha vida, com a minha atitude, com a minha experiência, com a minha história, que assim como Jesus venceu, você pode, assim como eu estou vencendo, você também pode. E o Senhor tem o melhor para nós. E dentro dessa prerrogativa, que Deus faça de triunfar um tanto e muito mais, porque Jesus tem o melhor para nós. Não abra mão disso, não desista, não fique pelo caminho, mas continue caminhando. Como eu disse para um amigo meu na manhã desse dia, eu falei com ele que todo ser humano tem dificuldades, mas essas dificuldades e tribulações, ela vem para aprimorar a nossa vida. Ela vem para nos gerar experiência. E essas lutas são pontes para que nós venhamos fazer uso dessas lutas e tribulações para atravessar para o outro lado. E do outro lado, bater de frente com a vitória. Encontrar-se com a vitória, encontrar-se com o sucesso, encontrar-se com o progresso. Encontrar-se com o resultado final do meu empenho com fé e coragem, que dá o resultado final chamado vitória nessa vida. Deus te abençoe. Deus te guarde. Estamos aqui para caminharmos juntos. E eu estarei sempre orando para você, que é o receptivo a essas mensagens do outro lado, para que Deus lhe dê a experiência necessária, a força necessária para ser mais do que vencedor. Deus te abençoe. Muita paz, muita alegria. Um forte abraço. E um ano novo cheio de realizações, cheio de poder de Deus, de graça, porque você merece, você precisa. E nós somos filhos do Deus Altíssimo. E Ele, com certeza, irá nos dar o escape certo, na hora certa. Deus abençoe.